Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Gabriel Furlan e mais uma vez nós estamos aqui para o nosso estudo bíblico. Seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, clique aqui, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, ative as notificações para que você receba os nossos vídeos assim que eles saírem. Então, como vocês podem ver aí, nós já temos na tela o texto que nós veremos hoje. Então, continuando os nossos estudos relacionados ao nascimento de Jesus, hoje nós acompanharemos no Evangelho de Lucas, os pastores. Lucas, no capítulo 2, versículos 8 a 20, vai contar aí o encontro que os pastores tiveram com os anjos e depois o encontro deles com Jesus, Maria e José. Então vamos lá? Pode abrir a sua Bíblia aí, se você estiver com ela, em Lucas capítulo 2. Vamos acompanhar aí a leitura do texto. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Lembrando que eles estavam ali em Belém, né? E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. A vida de Jesus ela é uma vida que tem muitos episódios e muitos personagens, digamos, inusitados, personagens inesperados, personagens que muitas vezes eles não tinham boa reputação ou não tinham uma boa condição perante a sociedade, tanto a sociedade civil quanto a sociedade religiosa de seu tempo. Com os pastores não foi diferente. Então nós vamos observar algumas características aí dos pastores, da sua história e um pouco, esse é um assunto bem amplo, principalmente no Antigo Testamento, porque a ideia do pastor, da ovelha, do pastoreio é uma ideia muito presente no Antigo Testamento. Nós vamos nos ater apenas a alguns elementos principais. Então, com relação aos pastores, eles eram pobres, uma condição social desfavorável, e eles eram menosprezados com relação à vida religiosa. O que acontecia? Os judeus eles tinham muitos rituais de purificação, como a gente sabe, né, de higiene, de limpeza de mão, de rituais, de roupa, etc. E os pastores, pela forma como eles viviam, era difícil que eles conseguissem cumprir todos aqueles rituais. Então a gente sabe que ali naquele ambiente eles eram desprezados pelos líderes religiosos, principalmente. Inclusive, eles não conseguiam participar de muitos dos rituais de purificação, porque eles forneciam animais para o templo. Então, eles estavam ali perto da região de Jerusalém, e claro, não tinha rebanho dentro da cidade. O rebanho era criado nas regiões ali em volta, e eram eles que forneciam os animais para os sacrifícios no templo. Mas, ironicamente, eles não podiam participar também desses sacrifícios. Além disso, os pastores, não aqueles especificamente, mas o pastor, ele é usado na Bíblia como uma ilustração de um líder modelo. Por exemplo, o Senhor é chamado de o pastor de Israel. Lá em Isaías, nessa passagem que está aí, capítulo 40, versículos 10 e 11. E também Cristo, ele é referido como supremo pastor. Em várias passagens, tem um exemplo aí em Mateus. E lá em Hebreus também, novamente, a identificação de Deus como esse supremo pastor. E nós,
como parte do seu rebanho. Então a imagem do pastor, essa ilustração, ela é bem presente em toda a Bíblia. Eles receberam então uma visita, a visita ali dos anjos. Então, como é que se deu essa visita dos anjos? Ela foi uma visita que aconteceu de maneira progressiva. Então, o que o texto vai nos dizer? Primeiro apareceu um anjo, junto com ele a glória do Senhor. Ele deu a sua mensagem e após viu aquela multidão, né? Aquela milícia, que é uma expressão para designar uma grande quantidade de anjos que ali adoravam ao Senhor e que glorificavam a Deus. É importante ressaltar que uma das funções principais dos anjos é servir e adorar a Deus. Além disso, eles trouxeram uma mensagem, e dentro dessa mensagem eu quero destacar 3 aspectos dela, ok? As 3 palavrinhas que estão aí. Primeiro, eles identificaram que aquele menino, aquela criança que eles visitariam, era o Salvador. E os pastores estavam acostumados com essa palavra e com essa ideia, porque o pastoreio era uma atividade muito perigosa. Os locais por onde eles passavam, as noites que eles passavam com os rebanhos, eles estavam sempre sob constante perigo. Seja o perigo de ladrões, seja o perigo de outros animais selvagens que atacassem o rebanho ou que os atacassem. Então a ideia de salvação era algo muito presente na vida deles. Era algo pelo qual eles ansiavam, eles desejavam, não apenas numa salvação futura, mas a salvação para eles era sobreviver aquele dia. A salvação para eles era não morrer depois daquela noite, era não ter o seu rebanho dizimado por algum animal selvagem. Os perigos do pastoreio estavam intimamente ligados com essa necessidade e essa consciência de necessidade de salvação. A segunda parte da mensagem dizia respeito ao Messias. Essa também era uma palavra que eles conheciam. A palavra Messias, assim como a palavra Cristo, significam ungido. Então, Messias é a palavra do hebraico, Cristo é a palavra em grego, mas elas têm o mesmo significado. É aquela ideia de um rei que ele é ungido, que sobre a sua cabeça é derramado ali o óleo da unção e que o separa para aquele ofício. Assim, o rei acontecia, assim o profeta, assim o sacerdote. Então, essa ideia é uma ideia de que havia uma expectativa de alguém que viria e que seria coroado, que seria escolhido como rei e que os libertaria. Nós já falamos sobre esse contexto de opressão, da opressão romana, da bota romana sobre eles. Havia uma expectativa de que haveria uma libertação e eles estavam enxergando ali essa expectativa sendo cumprida. A terceira parte da mensagem é quando os anjos se referem a ele como o Senhor. O Senhor é uma ideia, a ideia que vai estar relacionada à sua divindade. A palavra que foi usada para designar a Deus. Então eles estavam vendo que aquele menino, ele era um salvador, aquele menino era ungido, e aquele menino, aquele bebê, era um bebê divino, era um bebê diferente dos outros bebês. Os anjos, então, recebem essa mensagem e aí eles vão seguir a sua visita. Dentro dessa visita, então, eles vão até lá e eles vão cumprir a sua missão. 3 atitudes que eles tiveram que fizeram com que eles cumprissem cabalmente a sua missão. Então, eles foram até o lugar, eles encontraram aquele bebê envolto em panos ali na manjedoura, e eles divulgaram aquelas informações que eles receberam. Eles não guardaram só para eles, mas eles divulgaram, eles espalharam, eles contaram a outros. Olha que incrível! Eles estavam ali, pobres, relegados, abandonados, não tinham uma grande promessa para eles, eles não tinham uma grande expectativa, diferente de outros personagens, né, que nós vimos que estavam no templo, que estavam ali no centro da vida religiosa. Não, eles estavam nos campos, estavam na zona rural, estavam afastados, e aí eles têm esse encontro, eles têm essa visão maravilhosa, eles têm esse descortinar daquilo que é espiritual, descortinar do céu, quando eles veem os anjos, e eles encontram esse bebê. E eles não guardam essa informação para eles divulgam, eles levam além. Eles podem então perceber que a palavra de Deus, ela se cumpriu. Os anjos anunciaram, o anjo ali anunciou, eles viram, ficaram maravilhados com aquela multidão depois disso, dos anjos, e aí eles chegaram lá e as coisas
se cumpriram exatamente como havia falado. Então, as duas coisas elas se ligando, a promessa e o cumprimento, o anúncio, a mensagem e o acontecimento. Olha que interessante. Às vezes na Bíblia a gente tem palavras que demoram anos, que demoram décadas, séculos, milênios para se cumprir. Mas esses pastores tiveram o privilégio de ver aquelas palavras que eles tinham acabado de ouvir se cumprirem ali na mesma noite. Agora, então, diante desse posicionamento, diante dessas informações sobre os anjos, sobre o que eles fizeram, quais são algumas sugestões para nós e o que nós podemos aprender com esses pastores sobre a nossa vida cristã e sobre a forma como nós enxergamos o reino de Deus? Vamos para algumas sugestões? Em primeiro lugar, então, ter a certeza que a palavra de Deus vai se cumprir. Veja, eles, em pouco tempo, como eu acabei de dizer, viram a promessa ser cumprida. Nós aguardamos algumas promessas há muito tempo, mas nós temos a confiança de que essas promessas se cumprirão. Nós não temos apenas uma expectativa, nós temos uma segurança, nós temos uma certeza, nós temos a fé que isso, com certeza, isso vai acontecer. Na verdade, isso já aconteceu. Ainda não no tempo, mas nós temos a certeza de que isso está para acontecer, está para se cumprir. A palavra de Deus ela não vai voltar vazia, ela não vai cair no vazio. Deus vai cumprir cabalmente todas as suas promessas, cada uma das suas palavras. Confiemos nisso, descansemos nisso, esperemos nisso. Em segundo lugar, então, nós temos que saber que Deus usa a quem Ele quer. Nós temos falado muito isso. Muitas vezes nós temos limitações na nossa cabeça do que Deus pode, do que Deus não pode, do que Deus usa e de quem Deus não usa. O elemento para que Deus use é a disposição. Se nós nos dispomos em suas mãos, Ele nos usa. Se nós nos dispusermos a sermos seus instrumentos, Ele nos usa. Então, saibamos disso. Fiquemos tranquilos com isso. Deus usa a quem Ele quer. Esses pastores poderiam ter ficado lá. Poderiam ter ficado onde eles estavam. Esses pastores poderiam ter ignorado aquela mensagem, ter ficado com medo de levar o seu rebanho, de ir para outro lugar. Não. Eles foram corajosos. Eles foram obedientes. Eles seguiram a ordem de Deus, seguiram a palavra do Senhor. Com isso, eles não só foram abençoados, como eles abençoaram outras pessoas. Então, com a sua disposição, com a sua coragem, com a sua obediência, eles foram e eles abençoaram outros, encorajaram outros. Inclusive a própria Maria, que o texto diz que aquelas palavras, aquela jovem moça ali, ainda sem muito entender tudo o que estava acontecendo, ela guardava aquelas palavras no coração. É mais ou menos não, né? É a mesma ideia daquilo que vai acontecer um pouquinho para frente, ali no relato de Lucas, quando Maria ela está lá no templo e ela vê Jesus, né? Jesus entendendo, Jesus interessado nas coisas de Deus. O evangelista Lucas vai usar a mesma expressão para dizer que Maria guardava aquelas palavras no coração e aquelas palavras elas reconfortavam. Aquelas palavras traziam tranquilidade para Maria. E, em quarto lugar, confiar na salvação de Deus. Confiar que Deus, Ele está realizando a sua obra salvadora. Deus está trabalhando e Deus está fazendo com que nós conheçamos a Cristo e que nós cresçamos nesse conhecimento. Ele é o maior interessado que nós nos pareçamos mais com Ele. Ele é o maior interessado que a gente cresça. Ele é o maior interessado que nós sejamos transformados de glória em glória. Então, nós precisamos estabelecer bem a nossa confiança. O Senhor nos ama. Ele enviou o seu Filho para nos salvar, para nos reconciliar com Ele. E agora, nós devemos caminhar, devemos avançar, devemos desenvolver a nossa salvação, como está escrito lá no Novo Testamento. E o desafio que Deus nos coloca é que não importa a posição onde nós estamos, não importa o que nós estejamos fazendo. Se Deus tem nos dado uma missão, tem nos dado uma responsabilidade, vamos cumprir, vamos até o fim, vamos perseverar, vamos fazer aquilo que Ele deseja de nós.
Essa é a minha oração e eu desejo que seja a sua oração também. Que nós sejamos usados pelo Senhor, independente da situação em que nós nos encontramos, mas que nós possamos ser instrumentos poderosos nas suas mãos. Gente, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu agradeço você que assistiu até o final e peço mais uma vez, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho. Por hoje é isso. Um grande abraço para você. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.